E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Pimenta, bem-vindo a mais um vídeo na Casa do Nerd. E hoje a gente vai falar sobre os 5 melhores jogos de PlayStation 4. Pessoal, formei uma lista aí fantástica para você conferir. E fica até o final que eu vou te contar qual que é o melhor jogo de PlayStation 4 para você jogar aí na sua casa. Bora lá? Pessoal, e no nosso top 5, Uncharted 4, pessoal. Pessoal, esse jogo é simplesmente fantástico. O principal fator desse jogo que me chamou a atenção é a história. Pessoal, a narrativa da história é simplesmente linda. É uma construção de uma história simplesmente completa. Você vê cada cenário, cada personagem, o desenvolvimento, o crescimento, o diálogo é muito fantástico. Pessoal, o que fez o Uncharted entrar nessa lista, o principal é a história. Pessoal, eu gostei muito. Tesouro pirata, você tem que fazer uns puzzles e resolvendo os problemas. É muito bonito. E tem várias cenas que tem vários filmes longos assim. Parece que você está vendo um filme, está jogando um filme. Então é muito bacana, pessoal. Gostei muito. Uncharted 4, o visual dele também é lindo. Simplesmente parece real. Você vê os atores aí, ó. Você vê essa cena que você está vendo no fundo aí, sabe? É uma coisa assistir um filme. Você quase não diferencia o virtual do real. É muito bonito. Gostei muito. As armas, tem muitas armas. Entendeu, pessoal? Muitas armas legais. Não é um jogo focado no tiro, realmente. Usa armas, mas ele é mais exploração. A pegada dele é mais você explorar, subir, estilo Tomb Raider. Não é tanto matar aqueles adversários, mas sim você tem que estar esquivando, surpreendendo eles por trás, pegando. Então, Uncharted 4 para mim é um dos jogos mais fantásticos que eu já joguei na minha vida. Vale a pena, se você jogou, jogar de novo. Se você ainda não jogou, compra esse jogo. Vale a pena você comprar, gastar cada real e jogar esse jogo, porque é um jogo que vai te prender do começo ao fim. É lógico, se você gosta de um jogo mais agitado, não é o jogo apropriado para você. Eu tive que me adaptar um pouco ao estilo dele. Ricardo, então não é um jogo bom, é um jogo razoável. Não, pessoal, isso aí depende do seu gosto de jogo. Eu gosto muito de história. Muitas vezes joguei jogos aí que são fantásticos e incríveis, porém não tem história nenhuma. É um jogo vago, entendeu? Você chega ali, já vai para outra situação, tal. Eu não gosto disso. Eu gosto do jogo que me prende na história, que quando eu lembrar dele eu vou lembrar como se fosse um filme. Então, Uncharted 4 ele tem começo, meio e fim, sabe? A gente vê um personagem ali que ele quer levar uma vida normal, mas ao mesmo tempo dentro dele ele tem aquele espírito de aventura, de descoberta. Então ele se envolve em várias tretas, vou falar essa gíria para vocês entenderem, para chegar ao objetivo dele. Então, Uncharted 4, meu top 5. Um jogo magnífico, como você pode ver nas imagens aí. Vamos ver se você acerta. God of War 4. Pessoal, esse é um dos jogos mais lindos que eu já vi na minha vida. Pessoal, o crescimento desse jogo foi fantástico. Quem jogou ele viu, quem jogou os outros jogos passados, a gente vê o desenvolvimento de Kratos, né, em todos os jogos. Mas nesse jogo a gente vê tipo uma nova construção. A gente vê que esse jogo evoluiu. A gente vê um Kratos mais forte, mais vivido. Ele está marcado pelas situações que ele viveu. Então hoje ele é uma pessoa mais normal, a modo de dizer. Ele está ensinando seu filho como lidar com situações da vida. Então isso aí trouxe mais para o nosso vida, uma vida real, né? Não é aquele Kratos brutão, matar, destruir, não. Aí ele tá ensinando seu filho como viver, e ele não sabe ainda, porque ele é muito bruto, né? A gente vai ver chamando de boy, ele garoto, venha cá, tal. Então isso tudo traz pra gente uma reflexão, né? Que o jogo evoluiu muito, os gráficos do jogo é fantástico, pessoal. A gente pode ver os gráficos, sabe, um dos melhores que existem. A gente pode ver a nova arma dele, aquele machado com poder de gelo, assim, não dando spoiler, mas é muito bacana, que tem um poder que você pode usar mais forte numa certa distância, outro que você pode usar mais mais preciso, né, mas é mais fraco. Então isso tudo faz com que o jogo tenha um grau de dificuldade diferente. A gente pode ver que o filho de Kratos, né, ele ajuda ele. Não é aquele personagem que a gente joga Resident Evil 4 que fica te atrapalhando ali, um personagem secundário. Não, mas ele faz toda a diferença no jogo. Então pra mim, God of War 4, ele entra nessa lista. Merece. Jogue. Se você não jogou, pode comprar, vale a pena.
É um jogo incrível. A gente sabe jogar com uns personagens nórdicos assim contra eles, né? É fantástico, é uma nova história, uma nova leitura dos deuses, né? E eu gostei muito. Todo o jogo é bem completo, o desenvolvimento, a história do jogo é fantástica, pessoal. Não te deixa cansar. Então, God of War 4. Pessoal, e no nosso top 3, o fantástico, o incrível Homem-Aranha, pessoal. Esse jogo pra mim é um dos mais fantásticos também de PlayStation 4, que me surpreendeu. Não dava nada para os outros jogos antigos de Homem-Aranha. A gente via aquele Homem-Aranha quadradão, dando teia, e a teia dele pegava nas nuvens. Não tinha prédio ao redor e você conseguia usar as teias. Não, a gente vê um Homem-Aranha muito melhor, né? Que ele sabe usar suas habilidades. Se você estiver no campo aberto, vocês podem jogar teias normalmente só nas árvores, tal. É uma coisa bem mais difícil. Eu gostei muito. O crescimento do personagem, você pode upar os poderes dele assim para ele ficar mais forte, as teias, os ataques. Ele tem vários equipamentos que você pode estar utilizando, uns robozinhos aranha, umas granadas, algumas coisas assim, eu esqueci o nome, mas é muito bacana para você estar utilizando, sabe? E tem uma história, não é simplesmente este com lá, você tem aquele caminho, não. Na verdade tem várias missões secundárias que você pode estar realizando. Você usa outros personagens como Mary Jane, a gente usa vários personagens, é muito bacana o crescimento do jogo, a gente vê a relação dele com os seus amigos, isso é muito bom, gostei muito do crescimento, a imagem do jogo é ótima. Vocês podem ver aí no vídeo atrás, a qualidade assim da imagem é fantástica, simplesmente perfeita. Gostei muito, o áudio do som, muito fantástico. O início do game, pessoal, fantástico, com ele pegando seu traje e aquela música de fundo assim, sabe? Aquela nostalgia, cada item que estava na parede ali representava algo, então é muito bacana. E é um jogo que vale a pena você jogar. É um jogo, assim, pra mim, ele só não ficou em top 1 porque, tipo assim, é difícil a gente classificar um top 1, porque tem vários gêneros. Tem gêneros de terror, ação, RPG, então isso vai do gosto. Essa aqui é a minha lista, pessoal. Homem-Aranha entra em segundo lugar. Se você não jogou, jogue. Spider-Man Marvel. Isso aí, pessoal. Pessoal, esse jogo simplesmente dispensa comentários, pessoal. Esse jogo é fantástico, ele lembra muito Resident Evil, mais parecido com Resident Evil 7, onde você tem várias armas que você pode estar usando elas contra uma espécie de zumbis. Esse homem, ele na verdade é uma espécie de Matrix, que ele vai para tipo uma dimensão, um universo ali na mente. Não sei te explicar direito o que é, mas ele vai para outro lugar. Depois outro vídeo eu vou fazer falando só sobre isso, explicando esse universo. E ali ele enfrenta várias criaturas, vários monstros e que situações inusitadas, parece muito Silent Hill. Aquele filme que tem aquele monstro gigante, aquela espada, aquele machado, não sei, e vai atrás dele. Criaturas assim, é fora do comum, pessoal. É um jogo que te prende, é um jogo que te deixa medo. E não é um jogo fácil, é um jogo difícil. Eu coloquei na campanha normal e tipo, tava apanhando. Porque os recursos são limitados, você tem que produzir munição, produzir item, entendeu? Aí você tem que pegar os inimigos, e conforme você vai avançando, o grau de dificuldade aumenta muito. Vamos supor, a espécie de zumbis, aqueles criaturas que estão ali, eles são bem mais fracos no início. Conforme você vai avançando na área, eles são muito mais fortes. Então você vai ter que poupar munição, não pode errar muito no tiro, senão você está ferrado. Então é um jogo que me prendeu, adorei a história do jogo. Ela é muito confusa, vou mentir para vocês não. Tem que prestar atenção em cada detalhe e você vai entender isso no final. Mesmo assim, se você conseguir jogar o primeiro, seria interessante, porque senão você vai ficar um pouco perdido. Esse jogo tem que entrar na minha lista como top 4, versão, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. The Witcher 2. E no nosso top 1, o melhor jogo de PlayStation 4, Resident Evil 7, pessoal. Esse jogo particularmente me ganhou, é um jogo muito fantástico de terror puro. É um jogo que me prendeu do começo ao fim, gostei de tudo. Vamos aos pontos bons. Resident Evil 7, ele continua com aqueles recursos do Resident Evil, como o baú, a gente consegue combinar ervas, aquelas coisas tradicionais, eu adoro isso. Resident Evil cresceu na imagem, os gráficos são fantásticos, são lindos, é como se fosse na vida real, muito bacana, adorei isso. Armas, gostei muito, tem várias armas diferentes.
sabe? Não tem tantas armas como os Resident antigos, mas também não tem poucas. Você consegue ganhar umas moedinhas para ir também estar ganhando algumas coisas. Eu achei muito legal esse recurso. História. A história fantástica. Você começa ali num lugar, né, tem que resgatar uma certa pessoa, não vou entrar em detalhes para não dar muito spoiler, e o jogo vai crescendo a sua história. Você não sabe o que está acontecendo naquela casa, e você vai descobrindo conforme as fotos, conforme os arquivos que você vai lendo, e você vai completando a missão. Entendeu, pessoal? É óbvio, não é aquele jogo tradicional de Resident Evil, de zumbis tal, que todo fã dos antigos gostavam. É um jogo totalmente diferente, mas a proposta dele é interessante, pessoal. A gente tem que analisar o jogo num contexto geral. Não adianta a gente querer que o jogo volte a ser aquele jogo só de zumbi. Não, é um Resident totalmente diferente, ele tem uma pegada diferente, baseada mais no Silent Hill, como eu disse. É um jogo assim diferenciado, e eu gostei dessa pegada. A gente vê uma situação totalmente diferente, igual a família Baker, que a gente tá vendo no vídeo aí atrás. Pessoal, é totalmente insano. E sabe o que é um jogo insano? É esse, é um jogo totalmente diferente. Então vale a pena você comprar e jogar esse jogo. Resident Evil 7 entra no meu top 1. Pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, é muito importante. Se inscrever no canal, esse é o combustível que me fortalece a estar produzindo mais vídeos. E o YouTube reconhece também nosso crescimento, isso é fantástico. E deixa aí embaixo também sua lista, de repente esses jogos que eu falei não são os jogos do seu agrado. Eu preciso conhecer também quais são os seus jogos, talvez eu ainda não joguei, posso estar jogando. A gente está sempre aprendendo um com o outro. E tiver a dica ou sugestão de algum vídeo, deixa aí embaixo também. Ô Ricardo, eu gostaria de ver isso, aquilo. Deixa aí embaixo nos comentários. Vamos bater um papo. Me siga nas redes sociais, Ricardo Pimenta do Santo também. Lá tem conteúdo muito bom. Tô sempre postando algo legal, pessoal. E bora lá, até a próxima e valeu!